Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um estudo. O que não te contaram sobre doutrinas de demônios? Tá bom? Vocês têm que saber aonde é a morada de demônios, o que são doutrinas de demônios, aonde os demônios vivem, aonde eles habitam, aonde Satanás habita. Habitas, está no plural. Ele não habita num templo só, ele habita em vários. Então o mundo foi enganado por doutrinas de demônios, tá? Para eles dominarem vocês e enganarem vocês, para vocês perderem a vida eterna. Precisa saber qual é o único povo dentro das Escrituras que farão de tudo para vocês não serem salvos, para vocês não terem a vida eterna. Quando vocês saberem, vocês vão saber aonde foi mortos os profetas, né, que é a morada de demônios, aonde os demônios habitam, o que os demônios se alimentam de sangue e tudo mais. Mas vamos lá. Vamos para o que interessa, vamos para mais um estudo. O que são doutrinas de demônios agora nos tempos finais, né? Como nós somos da seita nazarena, nós temos que mostrar a verdade para vocês, não é? Então vamos lá, vamos mostrar. 1 Timóteo capítulo 4. Hein? E o Espírito do Pai, verdadeiro, não da mentira, diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isto é o carro-chave. No final dos tempos, vocês vão abandonar a verdade e vão seguir doutrinas de demônios, de espíritos enganadores. Primeiro vocês têm que saber quem é o Deus dos espíritos aqui nesse mundo, né? É o Deus dos espíritos aqui nesse mundo. Você precisa saber quem são, né? Isso está em Números 16, versículos 22. Aquele lá é o Deus dos espíritos, então vocês precisam saber, né? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Então, vocês estão sabendo que estes ensinos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Dentro das Escrituras, você sabe o único povo que o Messias chamava de hipócritas? Não era líderes religiosos, não, né? Não era pastores, não, né? Que trabalhavam para doutrinas de demônios. Não é? Eu vou deixar vocês pensando, vocês procurarem isto, tá? Quem são os homens hipócritas dentro das Escrituras? Eles trabalham e mentem para vocês, porque são mentirosos. Que têm a consciência cauterizada e proíbem, né, casamento e o costume de alimentos que o Pai criou a serem recebidos. Então, a doutrina de demônios, eu nem vou colocar casamentos, tá? Depois a gente faz um estudo a respeito disso, né? Que o mundo está fazendo uma doutrina de um pessoal aí, de uma turma aí. Desde o feminismo, a gente vai fazer estudos sobre o feminismo, tudo, e tantos outros estudos aí. Quem sim entrou nessa área para criar o feminismo, para criar o LGBT e tudo mais, né? Que isso daí é contra o casamento. Mas aí é um outro estudo. Então, consumo de alimentos que o Pai criou para serem recebidos. Então, existe uma doutrina de demônios que eles são contra alguns alimentos. Será que é alguns? Será que é todos que o Pai criou para serem recebidos? Porque o Pai não muda e não é sombra de variação. O significado da palavra não mudar é imutável e imudável. Tável e dável, tá bom? Não pode mudar, porque o Messias veio desfazer as obras do diabo. O diabo, ele caiu aqui com os seus demônios, com os seus anjos, né? Então vamos ver o que é isto. Com ação de graças, né? Pelos que creem e conhecem a verdade. Então quem conhece a verdade vai comer de tudo. E quem não conhece, quem está na doutrina dos demônios, vai recusar alguns alimentos que o Pai criou.
Não é verdade? E nós estaremos mostrando isso aqui para vocês. Pois tudo o que o Pai criou é bom. Aqui eu já estou sabendo qual é a doutrina de demônios, Ed. Tem um capeta aí, o demônio aí, que ele fala que alguns alimentos não é bom para consumo. Agora vocês estão pegando, muito bem, entendeu? Agora vocês já estão sabendo quais são as doutrinas de demônios? E desses homens aí, que eles vão fazer vocês recusarem alguns alimentos que o Pai criou? Já fizeram lá atrás. O espírito do anticristo já tinha anticristos lá atrás. Já tinha essa doutrina de demônios lá atrás. Então vamos lá. Pois tudo que o Pai criou é bom e nada deve ser rejeitado. Ixi. Tem um demônio aí que criou umas leis aí, umas doutrinas, Ed, que eles rejeitavam alguns alimentos que o Pai criou. Agora vocês estão sabendo, então, que tem um demônio aqui na Terra? Que tudo debaixo do sol volta a acontecer? Isso é muito bom, maravilhoso, né? Nós sabermos de tudo isto. Então, e se for recebido como ação de graças, pois é santificado pela palavra do Pai e pela oração do Pai. Tá? É santificado pelo Pai. É santo para o Pai. Não, mas só foi a ser santo. Não. O Pai ensinou você que é santo para ele. Porque o Pai só veio através da revelação do Filho. O Pai não pode mudar. Até aqui é doutrina de demônios. Não, depois aqui é santo. E depois vai ser doutrina de demônios de novo? Vai ser, porque é últimos tempos. Últimos tempos, os demônios vão de novo fazer isso. E eu vou mostrar os demônios aqui para vocês. Não pode ser assim, gente. Vai, muda, agora não é. O Pai santificou, agora volta a doutrina dos demônios de novo. Não. Sempre foi santo para o Pai. Só que teve um infiltrado aqui que dizia que estes alimentos que faz a ligação com o Pai. Por quê, Ed? Porque a energia do Pai está em tudo. Alguns animais têm mais energia e outros menos. Se você quiser ter uma energia do Pai, você vai atrás dos alimentos que têm mais energia ou menos. O que vocês acham? Já foi provado já que a carne de porco é a que mais se assemelha à energia humana. Essa carne vocês acham que é boa ou é ruim? Nós temos o DNA de todos os animais, gente. Já foi tudo corrompido, mas eu estou falando de energia. Tá? É energia que eu estou falando. Vamos lá, vamos entender aqui. Né? Pois tudo que o Pai criou é bom e nada deve ser rejeitado. Ed, então quem conhece a verdade, porque é necessário conhecer a verdade. Primeira coisa, você tem que saber quem trouxe a verdade. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 3. Pelos que creem e conhecem a verdade. É necessário ter fé e conhecer a verdade. Quem é que trouxe a verdade? Eu posso ir em 1 João capítulo 1, né? João capítulo 1, versículos 17 e 18. Moisés trouxe a doutrina de demônios, mas a verdade veio através de quem? Do Filho. Então quem trouxe a verdade foi o Filho, não foi Moisés. 1 João, né? João capítulo 1, versículos 17 e 18. Posso colocar ela aqui. Quem trouxe a verdade foi o Filho, não foi a Torá imunda do Deus sujo de Israel, que é a doutrina de demônios. Então eu já vou ligar o papo reto com vocês aí. Então vamos entender. Pelos que creem e conhecem a verdade. Então é necessário conhecer a verdade. Quem trouxe a verdade foi o Filho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Libertará da doutrina de demônios, do Deus imundo de Israel. Versículo 4. Pois tudo que o Pai criou é bom e nada deve ser rejeitado. Nada deve ser rejeitado. Se você achar que esse alimento é bom para consumo e ele é bom tudo, vai lá e coma. Não vai olhar em doutrinas de demônios, não, isso aqui eu não posso comer. Porque os que dizem lá que não pode comer é o que mais te gera ligação com o Pai. Dá um vínculo, entendeu? Faz gerar uma ligação maior com o Pai e descalcifica a tua glândula pineal. Vai descalcificar.
Só que tem doutrinas de demônios que não vai querer isto. Ué, por que eles vão querer que você descalcifique a glândula pineal de vocês se eles estão te usando? E vocês não vão conhecer a verdade. Entendeu? É isso que vocês têm que entender. Eles jogam contra. A doutrina dos demônios tenta calcificar. Não é? E o Pai faz os alimentos para abrir ela, para ter conectividade para com o Pai. Por isso que Paulo diz numa das suas cartas, né? Quem come carne é forte na fé, né? Bem diferente dos vegetarianos, que é fraco na fé. Porém, não é para a gente ficar julgando as pessoas, entendeu? Mesmo os que são fracos na fé. Então vamos lá. Pois é santificada pela palavra do Pai e pela oração do Pai. É oração. O Pai santificou todos os alimentos que ele fez. Lá em Gênesis tem alguma coisa ali? Em Gênesis 1? Tudo que o Pai fez é bom, não é? Tudo que o Pai fez é bom e nós estaríamos por cima de todos os animais? Não é verdade? Perfeito, é isso mesmo. Se vier um demônio aqui e tentar colocar umas coisas para vocês, vocês sabem que é a doutrina dos demônios. Vocês sabem onde que está isso, porque eu vou trazer aqui. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será bom ministro do Messias. Quais são as boas instruções, Ed? Que tudo que o Pai criou é bom e nada é para se rejeitar. Vixe, Maria, Ed. Então só assim eu vou ser um bom ministro? É, só assim. Nutrido com as verdades da fé. Nutridos com a verdade da fé, Ed? É, porque só está na fé, que é o Evangelho. Da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então a boa doutrina, Ed, é falar que todos os alimentos que o Pai fez é bom para consumo, porque se tiver aí alguém falando que tem que rejeitar alguns alimentos, é doutrina dos demônios? Até que enfim, hein, gente? Puxa vida, hein, meu? Puxa vida, vocês pegaram agora? Olha lá, rapaz, até que enfim, muito bem, viu? Vocês estão de parabéns. Porque eu acho que mais didático do que isso não é impossível. Pelo menos para mim, né? Tem pessoas que talvez é mais qualificada do que eu para isto. Então vamos lá. Então a boa fé e a doutrina verdadeira, com as verdades, né, da fé e da doutrina verdadeira que tem seguido, é dizer que existe uma turma aí de demônios, de homens mentirosos, hipócritas, que têm a consciência cauterizada e eles proíbem alguns alimentos. Exatamente isto. Pegou. Muito bem. Que você repasse essa verdade, né? Porque só assim vocês serão um bom ministro do Messias. Versículo 7. Aqui ele vai estar explicando. Porém, rejeita as fábulas profanas, judaicas e velhas e exercite a piedade. A Torá imunda não tem piedade. Duas pessoas adúlteras deveriam ser mortas perante a Torá imunda, né? Um homem pegando lenha no sábado deveria ser morto. Homossexuais deveria ser morto. Pelas essas fábulas profanas e velhas, não é? E tantas outras que aí, um homem que tomador beberrão e comilão tinha que ser morto. Por isso que o Messias se fez comilão e beberrão, para ir contra essas fábulas profanas e velhas. Se essas fábulas são profanas, para rejeitar alguns alimentos, aqueles alimentos rejeitados são os verdadeiros, gente. É o oposto, são doutrinas de demônios, eles não querem que você se liberte. Eu como e uso óleo de soja, óleo de banha de porco há anos. Há anos, por isso que a minha mente não é cauterizada, como está dizendo ali, né? No versículo 2, consciência cauterizada, porque eles não comem os alimentos que vão te abrir uma outra visão, que vocês vão ver a verdade.
Então, o exercício físico é de pouco proveito, né? A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futuro, a vida eterna, né? É através da piedade, né, que nós vamos ter a vida eterna. Temos que ser piedosos, coisas que o imundo Deus Gael, em várias vezes dentro das Escrituras, ele falou para o povo dele não ter piedade. Nós temos um estudo a respeito disso aqui. O Evangelho do Messias, o Evangelho da piedade, destrói a Torá imunda do Deus sujo de Israel. Beleza, pessoal? Beleza. Então nós trouxemos Paulo. Vamos trazer Pedro? Vamos trazer Pedro. Então tá bom, vamos lá. Atos 10, versículo 9. No dia seguinte, eu não vou entrar nessa história, tá? Porque o Pedro foi visitar quem come porco, que são os romanos. Eles comem porco e eles são incircuncisos. Então eles seriam imundos para o Deus sujo de Israel, como está em Isaías 52, versículo 1. E vocês sabem que o Filho do Altíssimo usou quem, Ed? Usou os incircuncisos e os imundos para explodir com o Deus imundo de Israel, que disse que nunca mais incircuncisos e imundos pisariam em Jerusalém. O Filho do Altíssimo fez o inverso, né? Então vamos lá. Sim, Isaías 52, versículo 1, é bem claro ali. Então vamos lá. Pedro estava com fome. Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada. Caiu em êxtase. Por que ele caiu em êxtase, Ed? Porque o pai foi mostrar para ele que ele vai visitar romanos e lá tem carne de porco e tudo, e para ele comer, tá? O pai agora vai ensinar a Pedro o que é a verdade, para ele sair da doutrina de demônios. Então ele está desfazendo a Torá imunda do Deus sujo de Israel, porque o Messias veio desfazer as obras do diabo. O diabo é um demônio e os seus seguidores são demônios também. Seus filhos, né, que caíram aqui com ele, seus anjos caídos. Tem duas classes de anjos aqui, gente. Os que queriam estar acima do Pai, o diabo e os seus anjos, que é 0,20% da população do mundo. 0,20% da população do mundo, só que esse 0,20% da população do mundo domina vocês, dominam a nós, beleza? Tá? E 1/3 dos anjos do Altíssimo, que são os filhos da luz. Então, os filhos desse mundo são mais astutos que os filhos da luz. Aí vocês precisam saber quem são os filhos desse mundo. Tá o nome deles lá em João 8. Beleza? Beleza. Vamos ver daqui. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, presos pelas 4 pontas. Então, o pai está mostrando aqui, através desse lençol, através desse sonho, a verdade para Pedro. Contendo toda espécie de quadrúpedes. Toda espécie. Toda é toda, não fica um de fora, tá? Bem como de répteis da terra, aves do céu. Então, toda espécie de quadrúpedes, de répteis e de aves do céu estava nesse sonho através desse lençol. Toda, tá? Acho que tá bem claro, né? Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Só que, para matar e comer o que, Ed? Para matar e comer o que? Os animais impuros. Não acredito, Ed. Sim, olha o que Pedro vai reagir. Pedro conhecia a Torá imunda, ele estava debaixo da Torá imunda do Deus sujo de Israel, que é a doutrina dos demônios. E olha o que ele vai responder. Mas Pedro respondeu: de modo algum, Senhor. Jamais comi algo impuro e imundo. Então Pedro estava na lei judaica. Pedro estava na lei judaica. E se ele está falando que jamais comeu isto, é porque é os ensinamentos do Deus imundo de Israel. Entendeu? Só que nós temos que ver o que no versículo 13. A voz falou: mata e coma, Pedro. Vocês acham que Pedro ele foi fiel a essa voz ou não? Ele matou e comeu ou não?
Claro, gente. Claro que matou e comeu. Só que esses animais eram impuros. Porque ele sabe muito bem, eu vou trazer aqui quais são os animais impuros. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui para a gente entender, né? Depois eu trago aqui os textos dos animais impuros para o demônio. Eu só estou explicando para vocês o que o texto está querendo dizer. E a voz, ele falou pela segunda vez: não chame de imundo ao que o Deus purificou, Pedro. Purificou quando? Aquela hora? Não, sempre foi purificado. A palavra do Pai não muda. Sempre foi purificado. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Então Pedro fez a vontade do Pai. Beleza? E não é para chamar de imundo o que Deus purificou. Desde a vinda nossa aqui nesse mundo. Sempre foi puro. Só que tem uma doutrina de demônios, porque Pai não faz doutrina de demônios, né? Não, ó, eu fiz uma doutrina de demônios que não era para comer. Aí depois eu purifiquei e agora vai vir homenzinhos novamente fazendo doutrinas de demônios, porque Timóteo é final dos tempos, tá? Não, gente, o Pai não faz doutrinas de demônios. É isso que vocês têm que entender. O Pai não faz doutrinas de demônios, alguns alimentos para ser recusado. Isso quem faz é o demônio, tá bom? Vamos começar a usar a cabeça. Século 21, momento de revelação pelo Espírito do Pai. Tudo que estava em oculto está sendo revelado. E vocês ainda com as fábulas profanas e velhas. Vai procurar no Google o significado de profano. Profano é a verdade. Profano é a verdade do Altíssimo. E vocês ainda aí, profanando, sendo entregues para demônios com as suas doutrinas. Saiam da doutrinas e demônios. Vamos lá. A voz que ele fala, então, que o Pai purificou, né? Isso aconteceu 3 vezes. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio, Cornélio era um romano come porco, tá? Descobriram onde a casa de Simão e chegaram à porta. Por quê? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas é porque Simão já sabia que viriam esses homens, informados pelo Espírito do Pai, e ele iria na casa de Cornélio. Eu não vou continuar aqui também, porque a Torá imunda e a sua doutrina chama homens impuros e imundos. Por quê, Ed? Porque eles comem porco. E não era para Pedro se assentar com esses homens, tá? Porque esses homens, para esse Deus imundo de Israel, é impuros e imundos, e não é para você se associar com eles. E Pedro foi lá, desfez a Torá imunda e a doutrina de demônios, sentou com esses homens. Acho que eu vou trazer, sim, vou falar para as irmãs colocar essa parte aqui. Que o demônio diz que é impuro e imundo quem come porco. E Pedro foi lá, foi contra a Torá imunda, a doutrina de demônios, e se assentou com esses homens romanos. E se alimentou da comida deles, que é porco. Então o Pai estava preparando Pedro agora para ele conhecer a verdade que os romanos já conheciam e que o mundo conhecia. Pode comer porco. Pode comer porco porque eu purifiquei. Por isso que o Pai veio para os doentes, porque eles estavam em doutrinas de demônios. Os sãos não precisa de médico, e o médico nosso é o nosso Messias. Messias do mundo. Então vamos lá, eu vou trazer esse texto aí. Vou pedir para as irmãs colocarem na minha fala aqui. A voz e falou, então tá, o Pedro, então tá. Tito capítulo 1, para vocês entenderem o que Paulo fala em Timóteo também. É a mesma... É a mesma operação, né? Só que com palavras diferentes. Mas eu vou estar explicando para vocês. Porque Paulo, que escreveu Timóteo, ele sabe muito bem o que são fábulas, as judaicas. Tito capítulo 1, versículos 14 ao 16. Não dando ouvidos às fábulas judaicas. Lá ele colocou fábulas profanas e velhas. Elas são profanas.
Então não é para nós darmos ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que desviaram da verdade. Então eles fizeram mandamentos, não comer carne de porco, e desviou vocês da verdade. Desviou vocês da verdade. Esses próprios homens, eles não cumpriram as próprias leis que eles deram. No caso, Moisés, que escreveu essas fábulas profanas e velhas. Todas as coisas são puras para os puros. Então quem são os puros? Os que comem todas as coisas que o Pai fez. Eles são os puros. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Quem são os infiéis? Não foi a doutrina de demônios que não deixaram eles chegarem no Messias até nos dias de hoje? Não é as fábulas judaicas, doutrinas de demônios que não deixam eles chegarem no Filho? Porque a consciência dele e o entendimento deles estão contaminados? Contaminados com o quê? Com a doutrina de demônios. Eles rejeitam os alimentos que é mais importante para nós, para descalcificar a nosso elo de ligação para com o Pai. Eles são os contaminados infiéis. Antes o entendimento da consciência deles estão contaminados, por isso que eles não chegaram no Filho. E não chegam até hoje. Estão debaixo da doutrina de demônios, das fábulas judaicas profanas e velhas. Eles confessam que conhecem a Deus. Eles falam, não, eu conheço a Deus, nós temos nosso Deus, nós temos nosso Pai. Mas negam com as suas obras. Só tem obras más. O demônio 40 anos no deserto, entendeu? Roubando, matando, destruindo. Eles são abomináveis e desobedientes, são reprovados por toda boa obra. Eles não têm obras boas nenhuma na terra, gente. É isso que vocês têm que entender. Levítico 11. Falou o demônio a Moisés, dizendo aos filhos de Israel: tem uns animais aqui que são todos os comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. O que eu li para vocês ali em Atos 10? O que eu li para vocês em Atos 10? Hein? Todos os quadrúpedes são bons para comer, também os répteis e tudo mais. Só que o demônio aqui está falando que tem alguns que não. Todo que tem a unha fendida, o casco divide em duas partes, entre os animais, esse comereis. Deste, porém, não comereis. Olha aqui. Lá, o que eu li para vocês, todos é para comer, são para comer. E aqui está falando que uns que não era para comer. Não os comereis, os que ruminam, os dos que têm unha fendidas. Então esse está separando os todos de outros. Esses daqui comereis, todos esses daqui comereis, porém esses daqui não. Então aqui é a doutrina de demônios que está ensinando para vocês não comer alguns tipos de alimentos. E nós lemos também em Timóteo, nenhum é para se rejeitar. Então aqui está a doutrina de demônios. Camelo que rumina, tem unhas fendidas, vós será imundo. Então esse demônio trata como imundo. Organazas, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esses vos será imundo. A lebre, né, imunda também. Também o porco, versículo 7 de Levítico 11. Porque tem unhas fendidas, o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Para esse demônio, porco é imundo. Para o Altíssimo é o elo de ligação para essa doutrina. É o elo de ligação para a sua mente estar em contato com ele. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos será imundo. Estão entendendo? Como que você não vai usar a banha de porco? Tem que tocar no cadáver. Nós vamos chegar lá. Eu vou mostrar um vídeo aqui, gente. Vou pedir para colocar um vídeo aqui sobre Lair Ribeiro falando da banha de porco. Então, ver qual utensílio que você está usando. Qual óleo que você cozinha. Quando você vai no supermercado todo mês fazer compra, o que você compra lá, hein? A sua avó não comprava, ela matava o porco em casa. E ela guardava, e lembra como é que ele era guardado? Numa lata, e ali ficava a gordura, os pedaços, ela usava a gordura, reusava a gordura sem problema nenhum. Você pode usar e reusar uma gordura de porco, por exemplo.
Você nunca pode reusar uma gordura vegetal de girassol, de soja, de canola, porque no momento que você coloca na frigideira, como são ácidos graxos poliinsaturados, eles sofrem um processo de oxidação e de hidrogenação parcial. E eles já saem dali como veneno. Eles já vêm para sua casa como veneno, porque se você não fizer hidrogenação parcial num óleo vegetal poliinsaturado, ele não dura 10 dias na gôndola do supermercado, ele fica rançoso. Para ele não ficar rançoso, a indústria alimentícia tem que hidrogená-lo. E nesse processo de hidrogenação parcial, cria uma coisa chamada gordura trans, que, para quem não sabe, é um antinutriente. Não é que não seja um nutriente, é um antinutriente. E, infelizmente, nós estamos ingerindo diariamente gordura trans. A lei brasileira diz o seguinte: se tiver menos de tantos miligramas de gordura trans por unidade, não precisa falar que tem gordura trans. Aquela sua fábrica, seu biscoito favorito, que vinha 50 biscoitos numa caixinha, e hoje você compra a mesma caixinha, vem 100 biscoitos, só pela metade do tamanho, ao invés do que era antes, está dentro da lei. O que eles fizeram? Se eles deixassem o biscoito maior, por unidade, agora eles tinham que escrever na caixa, com gordura trans. Como eles agora, ao invés de te dar 50 biscoitos, te dão 100, eles têm a metade do diâmetro do outro, metade da área do outro, melhor dizendo. Aí o que acontece? Por unidade. Agora não precisa, não é obrigado a dizer que tem gordura trans. Então, o fato de você ler o que está lá não te ajuda muito, porque você vai ver lá que não tem gordura trans. É a mesma coisa que você faz com o seu azeite de oliva. O seu azeite de oliva que você compra, pela lei brasileira, pode misturar soja. Se você puser 15% de azeite de oliva e 85% de soja, você é produtor de azeite de oliva, você pode dizer que aquilo é azeite de oliva. E na realidade não é. O azeite de oliva, para ser bom e ter as propriedades que você conhece, ele tem que ser extra virgem, ele tem que ser prensado a frio, parece pleonasmo, mas não é, tem uma distinção aí. Ele tem que ser em vidro, ele não pode ser em lata, porque lata libera metal pesado, e ele tem que ser em vidro escuro, porque azeite e luz são inimigos. Se você deixa um azeite de oliva num vidro transparente, numa gôndola de supermercado, e aquela luz batendo ali 18 horas por dia, aquilo ali oxida, então já não serve mais. Então você imagina o que é interessante. Quando você procura um azeite extra virgem, prensado a frio, em vidro escuro, provavelmente você vai ter que gastar um bom dinheiro comprando um azeite importado que custa R$54 a garrafa, ou mais, se eu não estou atualizado. Entendeu? Então é muito importante você entender esses detalhes. Muito bem. Então, o vídeo está aí, vocês viram, né? Que a banha de porco é excelente para o nosso consumo, que é para o nosso bem, tá? É isso que o Pai fez. Vocês não podem entrar no que homens fazem, mas no que o Pai fez. Vamos em 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Ensinou doutrinas e demônios, né? Vocês pecarem contra os alimentos que o Pai fez. Para isto o Filho do Pai se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aqui nós estamos mostrando a doutrinas e demônios, né? As obras do diabo. Tem uma empresa aí, gente, israelense, entendeu? Que ela é conhecida como Miatech 3, né? 3D. E ela tá o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 ali. Homens que farão de tudo para vocês rejeitarem o alimento do Pai. Isso está só lá, Ed? Não, está em 2 Tessalonicenses, também eu vou trazer para vocês. Então, essa empresa israelense, né, ela se destaca por suas inovações tecnológicas na produção de carne cultivada. Será que isso é bom, Ed? Será que o homem pode aperfeiçoar o que o Pai fez, Ed? Não, isso é doutrina de demônios. Tá? Eles vão fazer vocês rejeitarem tudo que o Pai criou.
Isso é doutrina de demônios, homens mentirosos. Quem é o pai da mentira? Eles estão seguindo eles. Não é que essa empresa é israelense, né? Utilizando impressão 3D, ela desenvolve produtos carnívoros, né? Estruturados, incluindo bifes e outros cortes de carne. Então essa empresa israelense, eu vou trazer um vídeo aqui dela. Depois nós continuaremos o término aqui do nosso estudo da doutrinas e demônios nos últimos dias. Com o toque em uma tela, escolhendo o corte, a maciez e até o nível de gordura da carne. E se esse bife for feito de plantas? Pois é isso que esta startup israelense de carnes impressas em 3D revelou ser capaz de fazer. Em 20 minutos, camada sobre camada, a impressora Angus produz diferentes tipos de carne que, segundo os cientistas, têm sabor e textura cada vez mais próximos do produto de origem animal. A máquina projetada para uso comercial é capaz de produzir várias toneladas de carne vegetal por dia. No total, a empresa possui 8 impressoras Angus, 2 em Israel e 6 na Holanda, onde a fábrica estará totalmente operacional em dezembro. Além de bifes, a empresa produz itens à base de carne, combinando tecnologias que criam músculo, gordura e sangue, usando ingredientes à base de plantas, como proteínas de soja, ervilha, grão de bico, beterraba, leveduras nutricionais e gordura de coco. Nos últimos anos, trabalhamos profundamente para entender a carne e identificamos alguns componentes que podemos recriar a partir de plantas, dando a você a sensação exata de um bom bife, um bom corte de carne, mas sem o uso do animal, disse o presidente da startup, que só este ano faturou 170 milhões de dólares. Nos laboratórios da empresa, os cientistas estudam as características da carne animal, textura, sabores e maciez. As pessoas provam e cheiram e dizem, isso é carne animal. Estamos chegando lá, disse o líder da equipe de química do Departamento de Inovação e Tecnologia. Embora não acredite que o consumo de carne animal se torne coisa do passado, o presidente da empresa acha que o impacto da carne à base de vegetais no meio ambiente se tornará significativo. Mesmo se nos tornarmos 10% da indústria da carne, o impacto no planeta é tão grande que vale a pena persegui-lo na próxima década, diz ele. Muito bem, pessoal. Então vocês viram o vídeo aí do povo que faz parte da doutrina de demônios, que é o que está mentindo para vocês. Eles têm espíritos enganadores e mentirosos. A mente deles é cauterizada para eles fazerem coisas agora no final dos tempos, né? Então vocês sabem muito bem quem são esse povo aí. Paulo nos avisa também em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ninguém de maneira vos engane. Então vai vir homens com doutrinas e demônios e novamente farão, né, coisas aí para enganar vocês, né? Como essa empresa israelense, povo judeu, tudo. Então vamos lá. Porque não será assim que antes venha a apostasia. O Pai criou o alimento, o Pai criou todos os alimentos, nada para ser rejeitado? Sim. O demônio mandou o povo maldito rejeitar um, por isso que contaminou a consciência deles, por isso que eles são contaminados. E o povo maldito, que está na doutrina de demônios, não reconhece o Pai nem o Filho até hoje. E o anticristo deles vai fazer vocês negarem o Pai e o Filho, tá? Já vou avisando vocês de antemão, tá? Porque eu sou mal, né? Porque eu sou mal. Por isso que eu aviso vocês. Eles odeiam o Pai e o Filho. E farão de tudo para vocês negarem o Pai e o Filho, tá? Beleza? Fica com esse avisinho aí, tá? Então, o qual se opõe, se levanta tudo que se chama Deus. Tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez, eles vão se levantar e serão contra. Quem é esse daí? O homem do pecado, o filho da perdição. Ele vai enganar vocês. Ele vai usar o filho dele. Sempre ele usou os filhos dele. Ele sempre usou os filhos dele aqui na terra. Então, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vocês sabem que o templo é os seres humanos. Depois eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer. Se eu fizer esse conteúdo, o YouTube vai cair o canal, entendeu? Já caiu 2, 3 vezes, gente. Entendeu? Então eu não posso levantar esse conteúdo aqui. Da onde surgiram as... Entendeu? Da sabe? Pandemônio. Sabe o pandemônio que eles fizeram? E com as suas mídias, que eles são dono das mídias, tudo. Então eles entraram já no templo de Deus aí, de muitas pessoas, né? Então, quem sabe eu faço um estudo, mas dou só um entender a respeito disso. Não vos lembrais dessas coisas que dizia ainda enquanto eu estava com vocês, hein? E agora vos sabeis que o que detém para que seu próprio tempo seja manifesto. Então, Paulo está falando essas coisas para o futuro. Será, no próprio tempo, será manifesto essas coisas aí, que é os dias de hoje, com essas empresas aí desse povo, entendeu?
Porque já o ministério da injustiça opera. Sempre operou o ministério da injustiça, porque o Deus imundo de Israel é o Deus injusto. Por isso que lá em Lucas capítulo 16, versículo 5 em diante, na Bíblia de vocês pode estar escrito mordomo, né? Mas o certo é administrador mal desse mundo aqui. Ele ensina as injustiças. Você deve 100? Marca aí que você deve 50. Você deve 100? Marca aí que você deve 80. Ele está ensinando injustiças. Por isso que diz, os filhos desse mundo são mais astutos que os filhos da luz. São mais prudentes, são mais astutos que os filhos da luz. Isso daí está em João 8, vocês vão saber quem são os filhos desse mundo. O próprio Filho do Altíssimo falou. Judeus, vocês são desse mundo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Tá? Está em João 8. Tá bom? Tá o nome lá, judeus, tá? Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Beleza? Judeus são filhos desse mundo aqui. São mais astutos que vocês, são mais inteligentes que vocês. Então, e agora vós sabeis que o que detém para que seu próprio tempo seja manifesto. Então, é um tempo de tudo. Por isso que é um contrato de arrendamento. O pai veio aqui, arrendou para os lavradores maus. No tempo certo, veio os profetas, pegaram o arrendamento, eles não entregaram, os lavradores maus, os israelitas. Veio o Filho do Altíssimo, eles não entregaram e mataram. E eles sabiam que ele era Filho do Altíssimo. O herdeiro, matemo-nos e a vinha será nossa. Beleza? Então esses endemoniados aí sabiam que o Filho do Altíssimo era, tá bom? Beleza? Acho que não é tão difícil assim vocês pegarem o que eu estou passando aqui para vocês. Então, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. É o Pai e o Espírito do Pai. E o Filho, né? O Espírito do Pai e o Filho. E então será revelado o iníquo, a quem o Messias desfará com o sopro da sua boca, aniquilará pelo resplendor da sua vinda. É o Messias que vai fazer isso, tá, gente? Com esse povo aí. Eles sabendo disso, que está no final o término deles aqui nesse mundo, o que eles farão? O Messias falou em Mateus 24. Nenhuma carne, se eu não adiantar a minha vinda, nenhuma carne vai sobressair, vai sobreviver. Nenhuma carne vai restar, gente. Então vocês sabem o que eles querem, né? Destruir a humanidade. Vamos lá. O Senhor fará o sopro da sua vinda, pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e mentira. Então, o iníquo vai vir com o poder de Satanás, né? Satanás, diabo, tudo iníquo, né? É tudo opositor. São todos opositores, tá? Então, vocês já estão sabendo aí, né? Eu farei um estudo também a respeito disso, né? Que é um povo que espera o anticristo. Eu vou deixar o link aqui, vou pedir para as irmãs deixarem o link aqui, viu, gente? Desse estudo aqui, para vocês verem. 96% da mídia no mundo são de corporações judaicas. Tá? É um estudo, não é meu esse estudo, está no Google, qualquer um pode ter acesso disso. O poder da mentira deles, dos enganos, da desinformação, né? De fazer falsa propaganda, de enganar tudo, porque eles são filhos dos enganadores, né? Do enganador. Então eles são filhos, então é isso que eles vão fazer, eles fazem e continuarão fazendo. Beleza? Então nós vamos deixar aí o link desse estudo aqui no vídeo, tá? Na descrição do vídeo. Então, nós aqui estamos mostrando aqui para vocês o final dos tempos, né? A doutrinas e demônios. Eu acho que ficou bem claro. É só vocês pedirem. Então, pessoal, ficou bem claro aqui o estudo, tá? Nós fechamos esse estudo do doutrinas e demônios. Faremos outros ainda, tá? Mais ou menos ligados a esses tempos finais, tá bom? Eu agradeço a todos e continue com os nossos estudos, no nosso canal. Passem adiante os nossos estudos, gente, para mais pessoas abrirem os olhos e saírem
das doutrinas e demônios da